Que história é essa? De que o Espírito Santo não gosta de pastel de palmito. Essa eu não esperava. Não, essa não. Salve, salve! Muito bem-vindos ao Pode Isso, Pastor. Eu sou o Thiago Peite, pastor. Sabe, é incrível estar com vocês, podendo compartilhar o Evangelho e podendo falar sobre tantas coisas, sobre tantos assuntos. E hoje eu não estou sozinho aqui, eu estou com meu amigo, Eliel Mirante, pastor Eliel, muito bom ter você aqui. Prazer é meu, muito obrigado pelo convite. Obrigado aí à pastora Vanessa também. E olá, pessoal! Pastor Eliel, seja muito bem-vindo, obrigado pela sua presença, obrigado por aceitar o convite para o nosso primeiro podcast. Olha isso, gente, olha que incrível. Estreando aqui o Pode Isso, pastor. Que honra, que incrível. Então hoje, o tema da nossa conversa de hoje é quem é o Espírito Santo? A gente ouve falar muito sobre o Espírito Santo, mas afinal de contas, quem que ele é? Verdade. Quando ele surgiu? Onde ele está? O que ele faz? E é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Será que ele está preparado? Meu Deus, toma um pouquinho de água aí. Mas antes de nós começarmos, eu gostaria que você se apresentasse, você falasse rapidamente um pouquinho sobre você, sobre a sua história, por que você está aqui. Bom, sou nascido e criado aqui em Marília. Marília é interior de São Paulo, uma cidade com mais ou menos uns 300 mil habitantes aí, né? É um interior consideravelmente médio aí. Hoje eu sou pastor de adolescentes, né? Pastor de adolescentes, sou músico voluntário na nossa casa Oxygen Church, mas também sou filho da dona Edileuza e do seu Gerson, né? Eles me criaram, tive uma criação completamente cristã, toda a base cristã, cresci na igreja, então participei desde os grupos infantis até a mocidade, nem sei se fala isso ainda hoje. Mocidade. Procura no Google aí, se você ainda nunca ouviu esse termo, viu? Procura no Google. E sou formado em tecnologia em alimentos, né? Tanto por uma faculdade, um curso técnico, e estou na reta final aí, bem dizer, finalizando minha faculdade de teologia também. E por enquanto é isso, acho que o resto a gente vai se encontrando no meio do caminho aí. Muito bom. E aí, vamos começar? Vamos, a gente vamos tem muita lá. coisa boa para poder compartilhar hoje. Muitas coisas que quero compartilhar e saber de você também, né? Muito bom. Para quem não sabe, nós fazemos parte do mesmo ministério, nós somos da Oxygen Church Marília. Nós somos pastores de jovens e adolescentes e nós estamos numa série de mensagens sobre o Espírito Santo. E o intuito é nós compartilharmos a cada 15 dias sobre o Espírito Santo, cada 15 dias trazendo uma temática e um assunto diferente, com convidados especiais também. Mas, Eliel, nós vivemos hoje numa sociedade que está cada vez mais secularizada. Então, qual a maior dificuldade que você enxerga no entendimento das pessoas a respeito do Espírito Santo? Elas conhecem de fato quem é o Espírito Santo? Meu Deus, já começou assim? Desse jeito que eu gosto. Desse jeito. Vamos lá, pastor, vamos lá. Uma das maiores dificuldades que eu enxergo hoje, tá? A desinformação. Sabe, aquela quantidade de informação equivocada ou errada, sem base na Bíblia. E não é porque a pessoa, sua opinião é melhor que a minha. Não, não tem base no princípio da nossa Bíblia. Não tem base nisso. Então, essa quantidade de desinformação, eu acredito que dificulta um pouco as pessoas a conhecerem o Espírito Santo. Outra coisa, algo que eu li no livro Encontro do nosso pastor Claudinei Carneiro. Calma aí, tá aqui. Mostra aqui. Eu já trouxe. Tá aqui, isso. Eu já trouxe. Algo que eu li nesse livro me impactou muito, que ele diz assim: se Jesus deixou o Espírito Santo para nós há 2000 anos, onde nós o perdemos? Sabe? Então eu também vejo que há uma falta de interesse em buscar. Fora a desinformação, eu vejo essa falta de interesse porque, pensa comigo, pastor, quando a gente perde alguma coisa? Quando está conosco. Exato. Ou seja, perde o seu celular antes de sair de casa. Meu Deus. Sabe, nós atrasamos nossos compromissos se nós perdemos o celular, chave do carro. Nós não saímos de casa sem a chave do carro. Com certeza. Ou seja, quando nós perdemos alguma coisa, nós entramos nesse desespero.
Por que o Espírito Santo é diferente? Deixa o microfone aqui. Por que o Espírito Santo, a gente não tem esse mesmo senso de urgência? Sabe? Nós não queremos conhecer, sabe? Quando Jesus, lá em João 14, ele fala que ele rogou ao Pai, para o Pai deixar o Espírito Santo, e ainda no final ele vai falando assim que o mundo não conhece, mas vocês o conhecem, ele nos deu um presente. E nós estamos pegando esse presente muitas vezes e esquecendo ele. E o duro não é nem só esquecer, a gente nem vai atrás, nem vamos buscar. Né? Nós pegamos e damos muito mais valor a nossos bens materiais do que aquilo que é o maior presente, sabe? Jesus, ele subiu, e acredito que naquele momento, para aqueles que andaram com ele ali, foi um momento de meio desespero. Mas ele falou, não, mas vocês não vão ficar sozinhos, não. Eu falei, papai, lá, ele vai mandar alguém aqui, o Consolador, para vocês. E aí que eu vejo que muitas pessoas ainda hoje, pelo excesso de desinformação e pelo desinteresse de conhecê-lo como ele realmente é, não conhecem realmente quem é o Espírito Santo. Não conhecem. Você acredita que a igreja, eu falo igreja de maneira geral, certo? Sem usar nenhuma denominação, nenhuma igreja específica. Mas quando nós olhamos por exemplo, não vamos olhar nem para o mundo, vamos olhar para o Brasil. O Brasil é considerado um país cristão. Certo. A cada ano que passa, mais aumenta no IBGE o número de cristãos, correto? Sim, correto. Porém, o país não melhora. Você acredita que a igreja está a cada dia mais secularizada, ou seja, cada dia mais perdendo seus princípios cristãos, e se tornando cada dia mais parecida com o mundo, e por isso deixou de conhecer o Espírito Santo de fato como ele realmente é? Exatamente, exatamente. E nem só secularizada, né? Nós, Brasil, tá? E pensamos muitas vezes num nós, num eu ali, na verdade, né? No eu, minha igreja, eu, meu pastor, Uhum. eu. E nós ficamos muito nisso, sabe? Sendo que Jesus deixou o Espírito Santo para nós. Exato. Sabe? E quando nós pegamos essa secularidade, nós pegamos. E nem estou falando de nós termos ideias criativas, sabe? Uhum. Porque às vezes é legal você ver as igrejas, tipo, fazendo movimentos grandes, festas, essas coisas assim, mas é quando eles pegam um conceito que o mundo oferece. Ou pega uma informação equivocada e traz para dentro da sua doutrina, traz para dentro das suas regras, traz para dentro da sua liturgia, do seu momento de culto ali. Uhum. Secularizando aquilo que tá aqui. É só seguir. E eu acredito que isso não só atrapalha, né, mas distancia a igreja num todo, né, a nível nacional, de conhecer quem é o Espírito Santo. Se nós fizéssemos uma pergunta para todos os cristãos no país, imagina se a gente pudesse reunir todos os cristãos e perguntasse para ele quem é o Espírito Santo, que tipo de resposta a maioria generalizada você acha que a gente ia ouvir? Eles falaram que era tudo. É tudo, né? É o tudo, é o tudo. Sabe, é aquela pessoa indecisa que, Aham. tipo, ela vai numa lanchonete, aí tem lá 15 tipos de lanche. Ela quer tudo que ela faz, eu quero X tudo. Exato. Essa pessoa, ela não conhece a ponto de. Não que ele não seja tudo, tá, gente? Não é isso que nós estamos falando. Mas ela não conhece, então eu vou dar uma resposta que, tipo, não tem como ele me confrontar. Se eu falo que ele é tudo, se ele é tudo, ele é tudo. Então, pronto. Então, eu acredito que a maioria falaria que ele é tudo. Espiritualiza, né? Com essa resposta. Exatamente, espiritualiza. Porque se você falar que eu estou errado, você não é espiritual. Como assim ele não é tudo? Exatamente. Então a gente usa uma resposta completa, mais vaga, Vaga, para exatamente. poder fazer o quê? Mascarar que realmente eu não sei. Exatamente. E às vezes é muito mais bonito a pessoa falar, eu não sei. Exatamente. Sabe, não é feio você não saber alguma coisa. É por isso que nós temos escola, faculdade, porque nós não sabemos tudo. É verdade. Entendeu? É bem melhor a pessoa falar, olha, quem é esse person? Verdade, eu não sei. Me apresenta. Exato.
mas nós preferimos fingir que nós sabemos tudo e continuar não sabendo, muitas vezes por conta do nosso próprio orgulho, de não querer estar por baixo do meu próximo, sendo que Jesus foi lá e lavou o pé de todo mundo. Exatamente. Bem, nós sabemos que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, certo? Sim. Pai, Filho e Isso. Espírito Santo. Ele é o terceiro, mas não é o menos importante porque é o terceiro. Ele é o terceiro porque nós sabemos que ele foi o terceiro, o último a ser revelado a nós, ok? Sim, ok. Então, diante disso, onde nós podemos ver a manifestação dele na história da humanidade? Cara, só pergunta boa, hein? Aqui, Caprichei. realmente, caprichou. Mas vamos lá, sabe? Quando nós pegamos. Vamos partir do nosso manual. Né? Quando nós falamos que o Espírito Santo ele inspirou todos os autores da Bíblia a escreverem que não vem nada de nós, tudo é dele. Né? E fora isso, a gente pega isso. Aí pega pessoas que se deixam ser usadas por ele. Né? Pegamos pessoas que realmente buscaram, que não só o perderam, mas foram atrás, e começaram a ir atrás. E aí nós pegamos também os movementos, as manifestações dele, sim. Aí pega tudo isso aí, joga no liquidificador e bate. Aí nós temos o que eu chamo de suco do avivamento. Essa é boa. Essa é bem fresca. Olha o suco. Olha o suco. Essa veio do... sabe, pra mim o avivamento é um exemplo meio que tipo um megazord, onde ele junta tudo. Você pensa, tipo, o que as pessoas no país de Gales, a Rua Azusa, ou a Mama James. Sim. O que aquela mulher viveu, sabe? O que aquelas pessoas viveram. Eu nem tô falando só dos precursores, das pessoas que começaram, as pessoas que estavam em volta. Pensa, você tá andando na rua, sentir uma coisa diferente. E eu pouco querer entender o que é aquilo e pá, de cara com o Espírito Santo. Só que algo que eu vejo, pastor, é que nós gostamos muito de contar histórias. Nós nos tornamos muito contadores de histórias. Vivemos o passado. Exatamente. E não que isso seja errado, muito pelo contrário. De acordo com contando história que as pessoas viveram o que elas viveram. Exato. Né? Mas eu acho que a gente pode, nessa manifestação da humanidade, falando sobre o avivamento, que, ao meu ver, é um movimento meio que onde junta tudo que ele e muito mais do que ele pode fazer para nós, né? Eu acredito que nós podemos viver isso também, sabe? E não só pensar na manifestação dele pelo que ele fez na humanidade. Até porque nós somos a humanidade, nós fazemos parte da história que nós vamos contar para os nossos filhos, para os nossos netos. O que eles vão falar? Cara, no tempo do meu pai ou no tempo do meu avô, o que houve? Houve só um povo desacreditado, ou um Espírito Santo cantado apenas nas canções, um Espírito Santo apenas lido, ou realmente teve um Espírito Santo ali, teve um mover tão grande que nós tivemos um avivamento, sabe, uma manifestação dele em todo o corpo. E quando eu falo corpo de Cristo, é corpo, não é a Oxygen Church, não é a igreja tal, não, é o corpo mesmo. Exato. A ponto de nós temos várias igrejas em vários bairros aqui, e a ponto de a pessoa estar passando por uma igreja e quando pensar que está esfriando, encostar num bairro onde há outra igreja e ali também está o mesmo mover, o mesmo movimento. Algo como corpo, como unidade mesmo. Para mim, essa é a manifestação, uma das manifestações do Espírito Santo, mas esse para mim é um conjunto, onde eu acredito que nós podemos viver e não só contar histórias. Muito bom. Você citou um pouco atrás o livro do pastor Valdinei, O Encontro, que nós recomendamos que você leia, porque Verdade. se você quer aprender sobre o Espírito Santo, além da Bíblia, com certeza, sim. Mas esse livro é realmente fantástico. E ele fala uma coisa interessante sobre a questão do avivamento, que ele estava buscando o avivamento e eles estavam buscando saber o que era o avivamento, mas ouvindo do próprio Espírito Santo. Sim. E ele passou horas e horas, sim. até que veio avivamento, é o que é a minha presença no meio do povo. Exatamente. E quando a gente fala sobre avivamento, as pessoas só pensam em pessoas chorando, conversões, arrependimento, e tudo isso vem, curas, milagres, isso vem um reflexo, Sim. certo? Mas quando a gente fala como o Espírito Santo se manifestou na história da humanidade, muitas pessoas acreditam que ele veio quando?
em Pentecostes, que é onde foi o ápice, onde surgiu, é onde explodiu. Mas quando a gente olha para a Bíblia, a gente percebe que ele estava onde? Na criação. Na criação. E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E onde havia caos, ele veio. Verdade. E depois a gente começa a ver o quê? Os patriarcas. Todos eles. Abraão, Isaac, Jacó. Depois a gente pega Moisés, homem que fala face a face com Deus. Exatamente. E depois a gente vem para quem? Para os juízes. Sim. Gideão. Sim, exatamente. Cara, Débora, Sansão. Todos conduzidos, todos ali ligados e eles sempre presentes na história. Exatamente. Sempre presente. Talvez as pessoas não tivessem um conhecimento sobre quem ele era de fato, como eu falo com as pessoas, uma nação, por exemplo. Sim. Talvez Israel como nação não entendesse isso. Exato. Mas o fato é que o Espírito Santo estava presente, direcionando o povo. Sim. Por exemplo, quando a gente olha para Samuel. Nossa. Samuel começou a ter um relacionamento com Deus ainda na sua adolescência. Exatamente. Exatamente. Foi o último juiz de Israel, antes de ter um rei. Sim. O interessante é que ele unge Saul, depois ele unge Davi. E Davi, além de rei, foi o maior adorador. Exatamente. Mas onde que me chama mais atenção, depois, lógico, Davi, a história de Davi é incrível, né? Fascinante, e como ele tinha um relacionamento com Deus. Mas é quando a gente olha para Salomão. Quando ele chega, porque depois da construção do templo, que eles vão levar a arca da aliança para colocar. Sim. E eles estão cantando, eles estão dançando, eles estão pulando, eles estão festejando. E aí acontece o quê? A nuvem da glória do Senhor paira sobre aquele lugar. Exatamente. Tanto que eles não conseguiam mais permanecer em pé. Isso não é um avivamento? Com certeza. Talvez foi o primeiro avivamento em grande escala da história. Com certeza, pode ser sim. Certo? Sim. E depois a gente começa a continuar vivendo os profetas. Os profetas vivendo tudo isso. Exatamente. Era coisa louca, cara. Quando eu terminei de ler recentemente, cara, Ezequiel. Meu, que coisa doida. Esses caras, eles não. Parece que eles viviam numa realidade paralela. Exatamente. Sabe? Parece que eles estavam ali, mas ao mesmo tempo eles não estavam ali porque não era nem só o fato deles profetizarem, não concordarem com o que o povo fazia ou levar. Eles eram completamente fora da caixa. Totalmente. Eles não se contentavam, se conformavam Exato. com a realidade deles. Com certeza. E o que é interessante quando você olha para todos os profetas narrados da Bíblia, eles têm um ponto em comum. Obediência imediata. Imediato. E a gente acha que quando a gente obedece a Deus, que nós estamos ilesos de passar por algumas situações. Não. Não. Cara, vai passar junto. Mostrando o pecado em evidência e a consequência do pecado sobre Israel. O Espírito Santo revelava isso a eles. Quantos foram exilados? Exato. Então, a gente começa a ver o que na história, desde o Antigo Testamento, que a gente acha que o Espírito Santo só começou ali. Não. Nem estava nos evangelhos, nem depois que Jesus ressuscitou, só ele em Pentecostes. Mas e Maria, mãe de Jesus, ficou cheia do Espírito Santo? Exatamente. Maria, Isabel. Quando Maria visitou, o Espírito, o bebê se agitou e ela ficou cheia do Espírito Santo. Os discípulos de Jesus. O próprio Jesus era dirigido e guiado pelo Espírito Santo. Dirigido pelo Espírito Santo, foi ao deserto. Exatamente. Então tudo que ele fazia era pelo Espírito Santo. E aí vem uma pergunta: se Jesus era dirigido pelo Espírito Santo, quanto mais nós? Exatamente. E ele tinha um relacionamento. Depois nós temos o quê? Os discípulos, apóstolos, que formaram a igreja primitiva, a primeira igreja que formou, eles eram dirigidos pelo Espírito Santo. Até para escolher quem ia pegar para servir as mesas. Era o Espírito Santo que escolhia. Eram homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Exatamente. E, nossa, uma coisa que eu acho interessante, a gente estava conversando esses dias, né? Que quando está ali na formação da igreja, quando vai no apedrejamento de Estevão. Sim. E ali ele começa a contar a história de Moisés para cá. E ele chega e fala assim: vocês
que sempre fazem o quê? Tem um coração obstinado e resistem ao Espírito Santo. Ou seja, mesmo que as pessoas não tenham uma consciência, o Espírito Santo sempre existiu. Sim. Eu acho isso incrível, porque isso mostra que ele sempre esteve por trás de toda a história. Sim, exatamente. Mesmo que talvez não tão revelado às pessoas, mesmo que as pessoas não tivessem essa consciência de quem ele era, Sim. ele estava ali. E eu quero fazer uma pergunta para você, porque no último Unclick, nesse último sábado, gente, no dia 3 de agosto, que foi incrível, foi fantástico. Sim. Os nossos adolescentes, cara, estão chapando. Você disse algo interessante, usando uma analogia sobre o amigo secreto. Ah, nossa. Fala um pouco pra gente sobre isso, porque quem não estava ali precisa ouvir novamente sobre isso. É incrível. Verdade. Eu trabalhei numa empresa e lá nós sempre tiramos um amigo secreto antes, tipo, mas antes mesmo, 6 meses antes. Nossa. Então, tipo, a gente ia revelar em dezembro, em julho a gente tava tirando. E o interessante é que quando eu peguei o papelzinho lá, dei uma olhadinha, eu não fazia a mínima ideia do que o amigo secreto gostava, ou do que ele queria. E nós estamos trabalhando juntos ali há pelo menos quase 2 anos. Então, sabe, e eu não queria perguntar, o que você quer, ou perguntar naquele geral, gente, todo mundo fala aí o que você quer, né, pra todo mundo falar. Não, eu queria descobrir mais, eu queria realmente conhecê-lo. E, e foi o que eu fiz. Durante esses 6 meses eu fui perguntando, conversando e foi buscando informação, puxando aqui. Então acabei descobrindo as cores que ele gosta: preto, bege, marrom, branco, azul, né? Os tipos de bebidas que ele gostava, que ele era alérgico a tal alimento, que ele gostava de ler, os livros, os autores, os temas que ele gostava. Aí depois de toda essa investigação, né, essa investigação, eu descobri e eu montei um presente para ele. Ele ficou muito grato por isso, sabe? E quando o Espírito Santo me fez lembrar isso, né? Eu entendi que por muitas vezes, sabe? Nós tiramos aquele papelzinho e no papelzinho tá escrito assim, ó, Espírito Santo. E a gente não faz a mínima ideia de quem ele é. E eu não tô falando de estar com ele há 2 anos. Você acabou de citar ele em toda a história da humanidade, né? Então, o mínimo que nós devemos saber é onde encontrá-lo aqui. O mínimo, é o mínimo. É saber o que ele gosta, o que ele faz, ou como ele é, como ele se manifesta, de acordo com a Bíblia. Sabe? Eu tô falando que ainda a pessoa, né, sem o relacionamento, ela pelo menos tem a noção de quem ele é. Agora, eu não fazia a mínima ideia de quem ele é. Até eu realmente parar e falar, eu preciso me relacionar com ele. Eu preciso entender quem ele é. Sabe? Eu preciso chegar para dar um presente para ele e saber do que ele gosta, sabe? Porque a Bíblia, a própria Bíblia fala, tipo, para nós não entristecermos o Espírito Santo, então ele entristece. Então, o que o faz entristecer? Entendeu? Sabe? O que eu estou fazendo está fazendo ele entristecer? Não. Ele tem as vontades dele. Então, eu estou de acordo com a vontade dele, sabe? Estar fazendo tal tipo de serviço, estar fazendo essas coisas. No livro do pastor Claudinei, ele fala, quando ele começou a conversar com o Espírito Santo, ele perguntar, até, acho não, ele até hoje faz isso. Qual roupa ele iria sair? Sabe? E eu tenho uma história legal sobre isso aí, que uma época eu trabalhei numa empresa e minha máquina dava um problema. E eu vi uma ministração, o pastor Claudinei falando que ele, eu pergunto pro Espírito Santo a roupa que eu vou ser. Eu falei, Espírito Santo, você vai me responder a solução daquela máquina lá. Eu quero saber. E naquela semana eu tive um sonho. Um dia eu estava naquela máquina e me mostrou um sensor maior do que tinha naquela máquina e ficou no sonho. Chegou no outro dia, quando eu fui operar a máquina, eu olhei pro sensor assim, meu sensor era menor. Não era esse sensor no sonho. Aí eu chamei o eletricista, ó, se a gente fizer assim, assim. Ele sabia, ele olhou pra mim e falou assim, cara, você tem razão. Foi buscar o sensor pronto. Olha isso. Foi acho que uma das coisas mais imediatas que eu tive, assim, de experiências mais imediatas, assim, mas ainda assim ficou naquela experiência. Eu ainda olhava o papel e não sabia quem ele era. E acho que muitas vezes as pessoas se apegam muito nas experiências que elas têm, naquele momento, sabe? Não
buscam saber mais o que ele é, o que ele faz. E senão ele vai continuar sendo um amigo secreto. Mas não um amigo secreto onde você... Porque eu tenho amigos onde é muito fácil descobrir. Uhum. Entendeu? Muito Exato. fácil tirar um amigo ali. E tem inúmeros aqui. Até esse amigo, na verdade, que eu tirei hoje, por ter um relacionamento com ele, eu consigo, né? Mas na época eu olhava e é só um relacionamento. E relacionamento vai além de você ir na igreja, ou de você ouvir um podcast, ou de você apenas ouvir uma canção. Não. É você todo dia, passa chuva, passa sol, com saúde, na doença. Sim. É um relacionamento. Que história é essa? De Pronto, que o guardei. Espírito Santo não gosta de pastel de palmito. Essa eu não esperava. Não, essa não. Olha, Olha, gente, calma aí. Calma, tem uma explicação. Isso não é heresia. Isso não é heresia, tá bom? Vamos vamos lá, ouvir, porque realmente faz todo sentido. vamos lá. Há uns 16 anos, uns 15 anos atrás, 15, 16 anos atrás, eu trabalhei numa empresa e eu me destacava com o pessoal ali. E eu era novo, na época eu tinha 15 anos, então 15 anos uma pessoa trabalhando já, tipo, era algo que o pessoal gostava, porque era ágil, trabalhava bem. E eles tinham uma forma de me honrar, por eu ajudar eles sempre, por estar ali sempre presente, trabalhando. Nós vimos uma pastelaria aqui na nossa cidade e eles gostavam de me honrar com um pastel mais caro. Mas antes, pastor Thiago, isso aqui não me deixa mentir, eu gosto de... Falou em comida, eu gosto de quase tudo. É verdade. Sabe? E tem uma coisinha só, que eu não gosto. Não faço cara de nojo, não fico com frescura, mas eu só não gosto daquela coisa, que é palmito. Aí esse pessoal me levava a essa pastelaria, ele dava o pastel mais caro. E qual o sabor do pastel? Palmito. Palmito. E, e o pior é tipo que porque a pessoa não me conhecia, e eu ficava naquela, meu, não vou falar pra ele porque ele tá pagando já, e ele vem todo alegre me dando, e aquilo descendo uma tristeza. Nossa, uma tristeza. Ainda quando o pessoal fazia um agrado e colocava uma mussarela, ajudava, mas quando era só a massa e o palmito, nossa, Palmito seco no que bairro. tristeza que era. E eu gostava muito da gente, era um pastel bem caprichado. Então, e eu nunca deixei tanto alimento parado, levei para casa do que naquela época. E pouco tempo depois, um tempo depois, nós tornamos amigos. Né? Não só colegas de trabalho, nós nos tornamos amigos. E eu falei para eles sobre isso, de eu não gostar de palmito. A gente deu risada, a gente brincou sobre isso. Falei, por que você não falou? Eu falei, não sei, porque eu não falei também, meu. Você nunca nem perguntou se eu gostava de palmito. E aí o que o pastor Thiago está falando é que eu falei para os adolescentes que o Espírito Santo não gosta de pastel de palmito, sabe? Ou seja, não adianta você ir fazendo as coisas, porque você acha que está certo ou que ele vai gostar. Como você mesmo disse, isso é achismo. Exatamente, é um achismo, sabe? Então, pergunta para ele qual que é o pastel que ele gosta. Então, pergunta qual que é a vontade dele. Nem sempre o óbvio, sabe? Era o pastel mais caro. Eles estavam me honrando com o mais caro, com o melhor daquele lugar. Mas nem sempre o óbvio é legal, né? É certo, é correto. Ou é a vontade dele. Exato. Entendeu? Então essa é a história do pastel de palmito. E é interessante sobre isso, porque quando a gente fala sobre nós darmos algo que ele gosta, a gente atrela nosso gosto pessoal. Exatamente, sim. No livro mesmo do pastor Claudinei, ele fala que uma vez ele perguntou ao Espírito Santo, que música o senhor quer que a gente toque? Verdade. E ele falou, A Ilha Glória. Ele chegou pro ministro de música e falou, olha, a gente vai tocar essa música. Jovem não gosta dessas músicas não, pastor. É verdade. E a gente, geralmente, quando a gente pensa em músicas, a gente fala assim, o que as pessoas querem ouvir? Exatamente. Então a gente esquece que o nosso culto é para Deus primeiramente, não para alegrar as pessoas. É. Lógico, nós pensamos de uma maneira contemporânea no sentido do quê? Não de contemporaneizar o quê? A palavra de Deus. A palavra é Isso. imutável. Sim.
Mas o quê? Na forma como nós apresentamos. Exatamente, exato. Principalmente quando nós falamos de jovens e adolescentes. Correto? Sim. E, mesmo assim, tocaram por obediência. Mas a hora que começaram os primeiros acordes, o Espírito Santo dele. Então, talvez a gente está oferecendo para o Espírito Santo pastel de palmito, enquanto ele queria um carne com ovo. Exatamente. Exatamente. Que nem era o mais caro. Exatamente. Você está se desgastando tanto Uhum. e ele só que não pergunta. Fala comigo aqui antes. Exato. E o mais interessante é que isso não se trata de comida. Exatamente. Vamos lá? Bora. E aí, vocês estão gostando, gente? Olha, você acredita que quando associamos o Espírito Santo a práticas religiosas, isso atrapalha o nosso relacionamento com ele? Ou não é indiferente? Muito, mas muito. Muito. É como se nós entendêssemos que nós pegássemos uma canção e começássemos a tocar a canção e deixar fluir. E você vê aquele mover e você fala, cara, eu descobri. O Espírito Santo é uma música. Aham. Só que aquelas pessoas que não têm um chamado, um dom para esse ministério, Exato. nunca conheceriam o Espírito Santo, então? Nunca teriam, pelo fato de não ser chamado para isso, nunca conheceriam. Ou se não, até o Espírito Santo a doutrinas, ou a formas de falar, ou olha, porque eu uso uma Bíblia desodorante aqui, Uhum. eu sou mais espiritual que você. Ah, aquele homem tem o Espírito, tem o Espírito Santo, mas por quê? Só porque ele fala bem? Então quem não fala bem não tem? Não conhece? Só porque ele tem faculdade? Então quem não tem não conhece? Sabe? Uma das experiências mais lindas que eu já vi na minha vida foi de uma senhora semi-analfabeta chamada Dona Maria, minha avó. Dona Maria. Eu lembro se estava na quinta série, não me lembro a idade, não me lembro agora. Mas nós tínhamos um coqueiro em casa. E dava muita lagarta esses coqueiros. E minha avó sempre tirava. A senhora subia, colocava a escada, cortava, fazia de tudo. E acho que foi a primeira vez que eu ouvi a menção Espírito Santo na minha vida, acredito eu. Eu lembro até hoje. E eu lembro que eu cheguei em casa, minha avó estava sentada dando risada. Sentada, exatamente, na varanda de casa, assim. E eu olhei e falei, vó, isso, gente, acredito. O que vocês vão ouvir aqui agora é realmente para quem tem fé. Porque eu via, eu via assim, as lagartas caindo, mas não estavam caindo sozinhas. Marimbondos estavam derrubando as lagartas e as formigas pegando as lagartas e tirando do quintal. Essa é nova. E eu falei assim, vó, como? Ela falou, eu pedi pro Espírito Santo me ajudar a limpar esse coqueiro. Meu Deus. Você pode perguntar para qualquer pessoa de casa, eles vão lembrar, porque a prova tava todo mundo em casa. E todo mundo viu isso. E era aquele fim de tarde, sabe? Eu vi, era um pôr do sol era um dia tão lindo, sabe? Eu me lembro como se fosse hoje. E eu falei, meu Deus do céu. E minha avó sentava e ela dava risada. Então, sabe, é isso. É essa simplicidade Uhum. que ele quer. E simples, não quero dizer aquela falsa humildade que as pessoas falam. Não, não. Sabe? Mas é perguntar, é se relacionar com ele. Espírito Santo, eu não tô. E eu lembro que ela estava doente ainda. Ela falou assim: não tô em condição de subir uma escada hoje. Me ajuda. Sabe? E essa história eu tenho comigo assim que eu falo, meu Deus, como, sabe, eu quero um relacionamento desse. Sabe? Porque igual você falou, nós muitas vezes atrelamos o Espírito Santo com sinais e maravilhas e realmente ele está ali. Mas olha onde ele foi trabalhar. Olha onde ele foi agir. Ouvindo isso vai totalmente contra o que a religiosidade fala. Porque a religiosidade pega e tenta formatar as coisas, Sim, tenta padronizar. Então, tudo que vai estar diferente de um padrão formatado pela religião
É dado como mentira, Sim. é dado como, não sei, coisas que não existem. E quando a gente observa, voltando a falar até do próprio Estevão, quando ele está conversando com os fariseus, ele está Sim. conversando com a galera que conhecia Deus. Conhece. Não é a galera que não conhece ninguém. Não os que caíram de paraquedas e quer dar pitaco em coisas que nunca ouviram falar. Exatamente. E aí ele fala, vocês de coração duro, coração obstinado, que, cara, vocês estão resistindo ao Espírito Santo. É por isso que a gente vê tantas pessoas que realmente não conseguem ter um relacionamento. Porque, primeiro, para você, nós aprendemos o quê? O Espírito Santo é uma pessoa, e como pessoa ele tem sentimentos, ele tem vontade Sim, própria. exatamente. Sim. Então, eu não estou me relacionando com um arrepio, com uma energia, A música. com uma música, com algo místico. Eu estou me relacionando com alguém que vai conversar comigo. E não é porque eu não enxergo com os meus olhos físicos que ele não está ali. E também não é porque eu não sinto Sim. todas as vezes que ele não está ali. Porque tem vezes que nós estamos diante da presença do Espírito Santo, igual nós estávamos no sábado, Sim. Não queríamos parar. a gente não queria parar. Cara, às vezes, não sei você, Léo, mas ali tava difícil às vezes de respirar, para mim tava Sim. denso. Sim, sim. E muitas vezes o meu momento, por exemplo, o meu momento a sós com ele, eu sinto da mesma maneira. Mas tem dias que parece que eu tô sozinho falando com a parede, não tenho ninguém se substituir. É E é por isso verdade. que a gente vai parar. Não, muito pelo contrário. E aí, eu cito novamente o livro do pastor que ele fala o quê? Que no momento ele estava não estava sentindo a presença de Deus como ele gostaria. Porque a gente quer ter o quê? Milagres, manifestação, a gente quer ter experiência. Sim. E experiências é incrível. Sabe, nós temos que ter experiências porque elas marcam a nossa história. Elas, cara, faz a gente realmente se lembrar daquilo, né? Exatamente. Porque a Bíblia fala, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Sim. Mas, e ele falou, o pastor Paulinho falou para o Espírito Santo, será que tá fazendo a pena isso aqui? Porque eu tô cansado, eu tô com fome. Quantas vezes a gente tá cansado e com fome, mas mesmo assim a gente tá lá? Vamos lá. E na hora o Espírito Santo responde o quê? E se Jesus tivesse desistido da cruz no momento que ele não sentiu o Pai com ele? Ou seja, não é sobre o que eu estou sentindo, é sobre o que eu acredito. Exatamente. Fé. Fé. Fé quebra a religiosidade. Acaba. Por quê? Não tem como formatar Deus. Não tem como você colocar o Espírito Santo numa caixinha e guardar tão bem guardadinho e falar, você fica aqui, porque é até aí que você pode ir. Passou daqui, ó. Eles vai ser estranho, porque eu já não vou estar mais no controle. Exatamente. E se eu não tô no controle, eu não tenho segurança. E se ele não se manifestou como eu aprendi que ele tinha que se manifestar, Isso, então isso aí é esquisito. Não é ele. Né? Como um jovem ou um adolescente pode manter um relacionamento verdadeiro com o Espírito Santo? Diante de um mundo tão atrativo, cada vez mais, diante de um mundo tão permissivo, como um jovem. Eu não estou falando de um jovem que não conhece Deus. Eu estou falando de um jovem cristão, de um adolescente cristão. Como ele pode manter um relacionamento com o Espírito Santo? Olha, eu vejo que, igual eu falei, como nós temos as dificuldades das desinformações, o excesso de coisas erradas, eu vejo que muitos jovens se perdem aí. Não é porque eu gosto do pastor fulano de tal, eu gosto do pastor ciclano de tal, e é aquela coisa, eles não criam primeiro uma casa. Uhum. Primeira coisa, se quer ter um relacionamento, esteja numa comunidade. Porque, primeiramente, eu acredito que você precisa estar ali no corpo. Uhum. O relacionamento, você entender as pessoas, porque a falta de conhecimento faz as pessoas não irem atrás, não buscarem. Então, primeiro, entendam onde você está. Fique ali. E eu não estou falando de placa de igreja, não, mas encontre um lugar onde você se sinta acolhido, onde você se sinta amado, onde tudo ali tem a base, como que a Bíblia, porque a palavra de Deus fala. Começa ali. E entenda. Primeira coisa, entender também a mensagem do Evangelho. Sabe, porque
por mais que o Espírito Santo estava em toda a história, como Jesus fala que ó, eu roguei ao Pai para que o Consolador estivesse com vocês, mas vamos então encontrar, vamos ver quem é Jesus. Sabe, e eu ouvi uma canção que fala, e junto com, imaginem comigo aqui, tá uma linha, e a canção fala aquele fio, né? Aquele fio que se rompeu da minha alma até a Deus. Aí ele fala que o sangue de Cristo curou. E eu imagino que você estava comigo lá na Festa Caipira quando o caminhão cortou o cabo. Sim. Então imagina que é difícil emendar. Eu acho que esse difícil são os anos de Jesus tentando fazer voltar a conexão. Primeira coisa que você tem que entender isso aqui. Sabe, Cristo veio, Cristo morreu, e ele deixou o Espírito Santo Consolador para que você se lembre não só desses momentos, mas que você também possa se lembrar de quem ele é. Sabe, um relacionamento com o Espírito Santo é igual que nós falamos, não há espaço para preguiça. Começa aí. Não há espaço para preguiça. Sabe, eu gosto muito isso vai estar na minha próxima ministração, então um spoiler Olha o aqui. spoiler, olha o spoiler. Daquela história de quando Moisés ele chega até a sarça ardente, tá pegando fogo, né? Com a sarça ardente, e ele olha e ele fala assim: que interessante, vou me aproximar para ver, sabe? E era um dia comum, um dia normal. Eu acho que os jovens e os adolescentes eles têm que entender, eles têm que começar a, a ver nesses dias, sabe? O que o Espírito Santo quer falar? Começar a perguntar mesmo, pergunte mesmo, sabe? Comece a buscar o relacionamento. Nós temos o alto-falante, que é a Bíblia. Começa por aí, arruma uma comunidade, começa a estudar, buscar mais de Deus. Sabe? Começa a praticar aquilo que ele fala. Sabe isso que nós estamos falando aqui de você realmente conversar e realmente conversar. Ah, mas parece que eu estou falando sozinho. Continue. Continue. O racional está atrapalhando hoje muitos jovens e adolescentes a buscarem, porque tudo é muito imediato, tudo é muito fácil, e às vezes não responde, acha que não responde, às vezes, isso é bobeira, isso não faz sentido, sabe? Então eu acredito que um jovem e um adolescente hoje, eles têm que tirar toda a religiosidade que estão pregando hoje, sabe? Se encontrar numa comunidade, buscar quem é Deus na Bíblia, quem é o Espírito Santo na Bíblia. Começar, assim como Moisés viu algo diferente, começar a se aproximar. Não afugentar, não fugir. Talvez nós fizéssemos isso correndo. Exato. Mas não, sabe, seja curioso. Procure o conhecer. Acho que essa é a palavra, é procurar conhecer. Né? Quando você fala sobre a comunidade, é interessante. A gente usa uma expressão bem evangélica mesmo, que é o quê? Brasa fora da fogueira, ela apaga. Sim. Mas quando a gente olha para Levítico, você postou esses dias, né? Postei. O que o texto fala? Para manter. Manter a chama acesa. Ela não deve apagar. E uma coisa interessante, isso eu falei na ministração também, foi quando o Espírito Santo me revelou algo que a gente faz uma pergunta: por que eu não consigo me relacionar de uma maneira constante com o Espírito Santo? E nós vamos falar isso mais adiante, avançando com as mensagens, quando a gente for falar sobre tempo a sós com Deus, sobre devocional, né? Não vou querer dar muito spoiler, mas eu vou falar algo que o Espírito Santo me revelou. Que é que nós buscamos o quê? O nosso próprio interesse. E o buscar o próprio interesse, não que você não possa buscar o seu interesse, não que você não vá conquistar algo, não que você não vá encontro aquilo que Deus colocou no seu coração, cumprir com o seu propósito. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando dos nossos próprios interesses quando eles conflitam com o relacionamento com Deus. Quando você deixa algo que o Espírito Santo quer que você faça para você fazer algo que você quer que seja totalmente contrário. Sim. E muitas vezes esse contrário não é nem o quê? Pecado. Não é pecado. E aí o Espírito Santo começou a trazer coisas na minha cabeça. Já você não consegue manter um relacionamento comigo porque você está trocando, colocando seus próprios interesses. E eu comecei a pensar, vamos caçar pecado. Vamos que caçador de pecado. Vamos tirar esse pecado e circunciso. Revela, Senhor. Revela. E aí começou a falar assim, é trabalho, família, é o ministério.
Mas aí veio algo. Sono. Olha que expressão falando de sono, na hora, veio pra mim. Cara, o sono não é pecado, Deus que deu o sono. Exatamente. Cara, não sei se você gosta de dormir, mas eu amo dormir. Deus criou o sono pra mim, uma coisa mais maravilhosa foi dormir, cara. Sim. Uma coisa boa. Dormir, descansar, acordar renovado. Exatamente. Mas quantas vezes meu despertador não tocava e sempre não tem uma decisão, uma escolha. Sim. Me levantar ou desligar ele, ignorar e virar pro lado. Sabe? Eu acredito que muitas vezes, jovens e adolescentes, principalmente, querem estar tão focados naquilo que eles gostam, naquilo que dá prazer imediato, e o imediatismo tem acabado com a busca pelo relacionamento. Porque o relacionamento com o Espírito Santo não é imediato. Exatamente. A gente vai num culto, a gente se sente arrepiado, a gente vê o poder, a gente chega em casa, a gente ora, e às vezes não acontece da mesma maneira, então a gente acha que aquilo não é pra gente. Sim, exatamente. Olha para as redes sociais. Gente, eu não sei se você, quando você posta um Reels, você fica lá atualizando para ver quantas visualizações está dando, quantos comentários que alguém está enviando. Quando você posta um Stories. Nossa, quem visualizou? Exatamente. Se curtiu ou não. Alguém visitou meu perfil? Exato. Por quê? E a gente quer que seja rápido. Muito. Se não der uma curtida imediata, você acha que você já está fazendo alguma coisa errada, que você já tem que mudar disso. Você acha que você está passando vergonha. Exatamente. Você acha que você está passando vergonha, igual eu mesmo postei algo hoje. Isso veio na minha mente antes de vir pra cá. Olha só que loucura. Eu postei um vídeo, né, e coloquei umas frases, coloquei assim, se você está comigo, deixe seu sim aqui. Aí eu postei e falei, bom, se amanhã, se até eu chegar aqui, ninguém postar o sim, eu tiro essa parte. Como se, tipo, eu postei há 1 hora atrás, como se alguém... E às vezes as pessoas nem leem os comentários, eu tiro aqui. Mas por quê? Porque eu queria que eu abrisse de novo, eu tivesse pelo menos uns 10 sim ali. Sim, lógico. Uns 10 sim. No mínimo, né? No mínimo. E algo que você falou do sono, eu me lembrei da história de quando Samuel foi chamado, né? Quando Deus chamou Samuel, eu fico imaginando se Samuel, a primeira vez que ele falou pra ele, oh, não te chamei não, ele achasse que fossem as vozes da cabeça dele. Exato. E voltasse a dormir. E ficasse dormindo. E Deus fala, Samuel. Porque ele chamou 3, né? Mas Samuel dormindo 4, 5, 6, 7, aí, puxa vida. Tem que esperar outro nascer pra usar. Mas não. A terceira vez, aí acho que ele não tava naquele. Acho que ele já tinha perdido o sono ali. Sim. Ele falou, Samuel, quando fala que tu servou, repete isso, que vai dar certo, vai dar bom. Eu entendi, é Deus querendo falar com você. Sim. Né? Então acredito que isso, ou esse imediatismo que o jovem. Tá tudo muito fácil hoje, né? Hoje tá tudo muito fácil. Hoje você não precisa nem saber montar, por exemplo, um vídeo. Tem formatos prontos, você só coloca o que você quer. Exato. Só que com o Espírito Santo não, você só coloca o que você quer. Aí você vai ter que buscar nos detalhes ali. Uma coisa que me veio à mente agora, quando a gente fala sobre a questão do imediatismo, uma coisa que talvez a gente prega sobre isso, mas o jovem ele não pega muito para ele, um adolescente. Quando a gente fala sobre o conceito de eternidade. Porque um jovem adolescente não está pensando na morte. A gente espera que não. Mas ele não tá pensando na morte. Ele tá pensando no que ele vai fazer da vida dele, se ele vai se casar, se não vai se casar, se ele vai comer depois do culto, às vezes. Ele tá preocupado com isso. Exatamente. E a gente fala o quê? Que o nosso relacionamento com o Espírito Santo começa aqui e vai durar toda a eternidade. Exatamente. O céu começa aqui, ou seja, a maneira como eu me comporto. Aí fica uma pergunta. Se você é jovem, adolescente, que está nos ouvindo agora, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Para que você quer ir para o céu se você não gosta de se relacionar com o Espírito Santo aqui? Verdade. Não faz sentido. Exatamente. Por quê? Se você não consegue passar 5 minutos com o Espírito Santo aqui, como que a gente vai passar a eternidade toda com ele? Eternidade.
Então está na hora de nós reavaliarmos o que as nossas prioridades, os nossos valores, Sim. e ver para onde nós estamos indo. Exato. Cara, porque o tempo passa tão rápido. Eu me lembro de 20 anos atrás, cara, os últimos 20 anos voaram para mim. Agora eu tô com 28, então eu me lembro quando eu tinha 8 anos de idade. Brincadeira. Ah, Mas eu me lembro, cara, 20 anos atrás eu estava com 18 anos. sim. Cara, voou. É. E a oportunidade nós temos hoje. Porque, vou te dizer algo, um relacionamento com o Espírito Santo, um encontro com Ele, muda tudo. E isso parte de uma decisão. Verdade. Ele quer se relacionar com você todos os dias. Mas ele não vai chegar Não. causando arruaça, eu vou entrar aqui. Não. Então está na hora de nós reavaliarmos o que nós temos para o nosso futuro eterno. É. Amém? Amém. Muito bom. Sim. E eu quero encerrar com uma última pergunta. Opa! Na verdade, duas em uma. 12 línguas. Um combo. Quem é o Espírito Santo para você? E que lugar ele ocupa na sua vida? Espírito Santo pra mim é tudo. Tudo que Tudo o quê? É tudo. Olha, eu até poucas semanas atrás conhecia ele de ouvir falar. Essa era a realidade, né? Eu tinha as experiências, tinha alguns momentos, né? E foram momentos e experiências excelentes, essa é a realidade, essa é a verdade, né? Mas eu me resumi falando que ele era uma pessoa, talvez que ele era um amigo, mas eu nunca perguntei pra ele o que era. Porque a diferença, gente, sabe, em você saber quem ele é de uma maneira geral e quem ele é pra você. Então, o pastor Tiago, na verdade, fez esse desafio. Esse desafio não, esse passou essa direção para nós, na verdade, né? O que ele fez e o Espírito Santo se revelou a ele de uma forma que eu falei, eu nunca tinha ouvido. Pastor Thiago sou eu que tá Isso, falando. Tá falando em verdade, ele é o terceira pastor Tiago. pessoa, mas sou eu. É, pastor Tiago é ele, Ai, Deus. verdade. Então, e quando ele me falou, você falou, o que o Espírito Santo falou para você, eu falei, eu nunca tinha ouvido essa versão de quem ele é. Então ele pode ser, tipo, mais do que nós pensamos ou do que falam sobre ele. Então, naquele mesmo dia, numa segunda-feira, eu perguntei para ele, Sam, quem você é para mim? Quem você é? E eu lembro que quando eu cheguei no portão de casa, eu ouvi a seguinte resposta: eu sou a resposta. Eu fiquei com aquilo e depois veio de novo na minha mente: eu sou a resposta. Eu falei, tá. Então sentei na minha mesa e falei, a resposta do quê? Aí ele me falou, eu sou o Deus proverá de Abraão. Eu sou o por que clamas a mim, Moisés? Pede para os israelitas que avancem. Isso em frente ao mar. E ele começou a trazer algumas coisas que eu já nem lembrava mais. E algo que ele me falou, que ele me marcou, eu sou a resposta das orações da sua mãe quando você tinha 7 meses. E foi revelado a ela que, que havia uma batalha espiritual onde iriam tirar sua vida e eu te dava um novo coração. Com 7 meses, no ventre. Sabe? E algo que ele me falou, que acho que serve para todos nós, que ele disse que eu sou a resposta das orações que você me pede, que você faz, mesmo desacreditando que eu posso fazer. E isso me marcou muito porque ele não falou assim, eu tenho a resposta. Ele falou, eu sou a resposta. Então isso vai de encontro com tudo que nós falamos aqui hoje. Tipo, é ele. Me busquem. Sabe? Procurarão e me acharão. Então, hoje ele é a resposta para mim. E se torna tão assim. E
incrível porque eu estava indo pro culto esse domingo e eu estava com inúmeras dúvidas na minha mente sobre algo que eu iria fazer após o culto. Eu falei, e eu comecei a buscar na Bíblia e comecei a pegar a palavra de Deus e tentar contornar ao meu favor. Se alguém perguntasse alguma coisa diferente, aí eu falei, não, Espírito Santo, me fale. Uhum. E ele se revelou a mim e ele me lembrou, tipo, se eu sou a resposta, por que você está procurando racionalidade, racionar aquilo que eu sou? Uhum. Então hoje eu vejo que o Espírito Santo para mim, ele é a resposta. Tudo. E quando eu falo tudo, não é tudo sobre todas as coisas do mundo, mas sobre o que ele é, eu preciso saber. Uhum. O que eu preciso saber. E eu não preciso, graças a Deus, saber tudo. Mas eu preciso saber me relacionar com ele. Então, e tá sendo tempos incríveis em meu momento com ele. Igual o professor Thiago, tem dia que parece que eu estou ali falando sozinho, pego o meu violão, falo, então eu vou cantar. E começa a cantar e ali ele me dá pelo menos um versículo, alguma coisa, uma resposta. Para que eu possa me lembrar que ele ainda está ali. Ele está ali, na verdade, ainda não, ele está ali. E é o que nós também faça isso, pergunte quem ele é para você. A segunda pergunta é o local onde ele está, né, na minha vida. E hoje eu tenho ele como meu guia, sabe? Hoje eu levanto, me pergunto quais canções nós vamos cantar, quais roupas nós vamos usar, o que nós vamos fazer. E se ele não fala, eu falo, eu vou usar a mesma de ontem. Porque ele falou ontem, Uhum. ele gostou. Então, quem cala consente, então ele quer que eu permaneça. E permaneça fazendo isso. E aí no outro dia ele muda. E é assim. Então, hoje eu tenho ele, eu vejo que ele é o meu guia. E parece algo meio clichê, mas só quem viveu com um coração orgulhoso, com um coração machucado, sabe o quão bom é ter um amigo onde fala, vai por essa direção, faça isso, ó, não faça isso aqui. Ele está disposto a A ouvir ouvir. e nem sempre ouvir aquilo que nós gostaríamos de Não, ouvir. Porque num exatamente. processo de quebrantamento, num processo de realmente de remodelação de quem você é para chegar em quem você foi criado para Sim, ser, muitas coisas sim. têm que ser mudadas. Exato. E não é um processo fácil, mas é um processo necessário. Sim. Né? Quando o Espírito Santo, quando eu pedi para, primeiramente, para toda a nossa liderança fazer isso, e depois, na própria reunião do OneMove, e é legal que eu já comecei a ter alguns testemunhos, as pessoas, o Espírito Santo revelando para elas quem ele era na vida delas. Porque se nós temos o Espírito Santo como ele atuou na história da humanidade, mas como ele atua na história de cada pessoa. Exatamente. Como ele dirigiu os passos de cada pessoa. Até porque até na história da humanidade ele atuou de forma particular diferente. Exatamente. Então, para você, ele é a resposta. Para mim, como revelação veio que quem cuidou da minha trajetória. Hoje eu não tenho tempo para poder contar sobre isso, mas eu espero, numa próxima oportunidade, poder falar sobre realmente isso, mas é alguém que dirigiu os meus passos. E para quem ouviu o meu testemunho, sabe como que foi. Para alguém, ele é a cura. Sim. Ele é perdão, ele é o acolhimento, ele é amor. Eu não sei, cara, ele é infinito. O jeito e a maneira. É por isso que não dá para controlar. É. E na ministração eu encerrei dizendo algo que a gente começa a falar com o Espírito Santo, a gente acha que ele é uma pomba, a gente ele é um vento impetuoso, um tornado, arrepios, trovão, que ele é fogo. Ele é tudo isso, ele se manifesta junto com ele. Mas algo que a gente fala, que o Espírito Santo vem, que ele colocou no meu coração, que eu até anotei aqui, que eu tenho meu caderno ali, que o Espírito Santo ele fala comigo e eu anoto. Eu comecei a anotar algumas coisas.
E foi uma coisa interessante, porque ele acende a chama. Sim. A chama tem que estar acesa no nosso coração. Não somos nós que acendemos. O nosso papel é manter, aumentar essa chama. Mas ele falou que o precioso fogo do Espírito Santo em nós não é para ser bem cuidado, protegido, colocado numa caixinha, mas é para ser espalhado, como se fosse realmente um grande incêndio. E daí ele me mostrou algo sobre vulcão. Olha que coisa doida, vulcão. E eu fui procurar pesquisar sobre vulcão. E eu descobri que nós temos ali 3 tipos de vulcões, certo? Nós temos os ativos, nós temos os adormecidos e nós temos os extintos. Que tipo de vulcão você quer ser? Extinto? Já era. Morreu, não tem o que fazer. O adormecido, ele está ali. É por isso que a gente precisa que realmente Deus possa, o Espírito Santo possa agitar em nós, ele pode nos aquecer, vibrar sobre nós para que realmente ele comece a entrar em ação novamente e aquilo possa entrar em erupção e nós passarmos do quê? De um vulcão extinto, na verdade não, de um adormecido para um ativo. Está na hora de realmente nós pedirmos para que o Espírito Santo de Deus nos avive. Exatamente. E eu desafio cada um de vocês. Se você tiver coragem para ouvir a resposta, pergunte, Espírito Santo, quem o Senhor é na minha vida? Onde o Senhor esteve o tempo todo, desde a minha infância, desde que eu estava no ventre da minha mãe? Eu sei que pode parecer loucura, mas ele vai te responder, assim como ele respondeu para mim. E isso fez total diferença na minha vida. Porque algo que eu achava que era subjetivo, que era algo distante de mim. Tudo. Tudo mais nada ao Mais mesmo nada tempo. mesmo. Tudo para os outros e quase nada para mim. Realmente, ele esteve sempre presente. Léo, cara, Obrigado. foi muito bom. Vocês gostaram, gente? Coloquem nos comentários. Foi muito bom, não foi esse bate-papo aqui com o Eliel. Gostei muito. Foi incrível estar com você aqui na nossa estreia. E sabe, você que ficou aqui até o final, muito obrigado pela sua presença. Nós estamos muito felizes. E se ficou alguma dúvida, você quer mandar aqui, manda uma mensagem que a gente vai ter o maior prazer em responder. Exatamente. E se você curtiu esse episódio, deixa eu pedir, já deixa o seu like aqui, compartilha com todo mundo, se inscreva no canal, isso é muito importante pra gente. Que Deus te abençoe e que você possa ter realmente uma vida abençoada. E um relacionamento, Eliel, profundo e verdadeiro com o Espírito Santo, amém? Eu creio. Então, até o próximo. Pode ir, pastor? Valeu! Legal,